Hello everyone, how are you doing? What's up? Como é que vocês estão, né? Today is the last English class, né? Hoje é a nossa praticamente última aula, né? E os alunos que ficarem, né, de recuperação, né? Os conteúdos, eu fiz a prova sobre verb tenses, tá? Já preparei já. Vocês assistam, tá? No dia da minha aula, né? Porque se eu não me engano, acho que a aula vai até o dia 14. Deixa eu só confirmar aqui para vocês, para os estudantes que vão ficar, né? É. Aí, os estudantes que forem ficar, good morning. Aí vão seguir o horário, tá? Os alunos que ficaram, que vão pegar, né, o resultado, né? Para saber, né? E quem for ficar vai estudar, né, no dia da minha aula, né? Que no caso vai ser quarta e sexta-feira, né? Os alunos que ficarem de recuperação. O assunto vai ser sobre verb tense, né? E aqui tá dizendo aqui, ela mandou um recadinho para vocês. Teve aluno que não fez prova. Aí esse aluno que não fez prova é direto para a recuperação, tá? Aí na dia 14, né, vocês vão ter que ir lá na secretaria, né, para buscar, né, o envelope, né, com a prova já de recuperação, os alunos que ficarem, né? Aí o período da recuperação vai começar do dia 14, né, até, né, o boletim vai ser liberado hoje, tá? Dia 11/12. Já com os gabaritos, ela vai liberar para vocês. Acredito que já deve estar, já vai estar na plataforma já daqui a pouquinho, ou já está, não sei. Aí na segunda-feira já começa, né? A recuperação, né? Quem achou que não ficou legal na nota, né? Eu já vou começar hoje, apesar que já começa dia 14, tá? Aí eu tô passando isso para vocês. Porque tem muito aluno que, né, não teve aluno que não fez prova, né? Teve aluno que teve essa problemática aí, tá? Eu vou estar fazendo as chamadas de vocês. Aí eu vou estar partilhando com vocês algumas coisas, tá? Porque na quarta-feira eu fiz uma revisão, fiz a introdução de uma revisão de alguns tempos verbais, né? Então, até já enviei a prova. O assunto, né, vocês vão estar hoje recebendo lá na plataforma, tá? É a avaliação de vocês. Deixa eu botar logo o nome da Gabriela e do Pedro. Hoje é dia 11, né? Né? Aí deixa eu estar passando, né, para vocês, quem for realmente ficar, tá? Porque eu não tenho, assim, acesso
Eu só tenho acesso às notas até o terceiro, né? Agora, acesso à nota agora eu não tenho. A do teste, por exemplo, eu ainda não tenho acesso. Só tenho acesso, se eu não me engano, do conceito, né? Que foi de acordo com o que vocês me deram, né? Então, deixa eu só falar aqui, mas o assunto, como eu havia falado, vai ser exatamente isso, tá? Vai ser sobre os verb tenses. Aí eu coloquei um textinho, qualquer coisa eu já falo aqui o texto já, para quem for ficar, para já ir traduzindo, né? Eu sempre dou com antecedência para o aluno traduzir. Eu uso até, às vezes eu uso até o da internet, o texto, mas eu modifico, né, as questões. Deixa eu pegar aqui, estou com a avaliação. Ó, aí vai ter um textinho que vai ser, vou escrever o nome para vocês, quem for ficar, para ir já fazendo a tradução, tá? Eu só modifiquei vai cair as if clauses, tá? Que a gente aprendemos no teste, né? Eu vou dar uma revisãozinha sobre isso agora. Vou revisar as if clause hoje. E os verb tenses, né? Então, vocês têm que saber identificar, né? E vocabulário sobre obesity. Isso é mais ou menos o que eu vou estar falando, tá? O vocabulário sobre obesity eu vou deixar para quarta-feira, tá? O texto, para vocês, se vocês quiserem já traduzirem para ficar mais fácil, né? Eu vou estar dando para vocês. Até quarta-feira eu vou estar dando, né? Bom, eu vou revisar aqui as if clauses. Na semana passada eu dei para vocês, semana não, quarta-feira eu dei para vocês sobre os verb tenses, né? Coloquei um videozinho, deixei lá na plataforma para vocês o link, botei também no grupo também, porque não estava conseguindo ouvir o áudio. Eu falei assim, então vou botar na plataforma o vídeo. Aí botei, na mesma hora mesmo eu havia colocado e botei também lá no grupo. Então, quem acessou sobre verb tense, até botei de um professor que é gringo. Então, fica até mais fácil, né, que alguém que é de lá, para poder, no caso, estar fazendo as explicações de vocês. Bom, eu havia falado nas aulas anteriores, né, que as if clauses, na realidade, são frases, né, condicionais, né? O que são frases condicionais? Frases condicionais são aquelas frases, né, que elas vão estabelecer ideias, né, pela própria palavra dita, né, de condição, né? E elas podem ser reais ou podem ser irreais, certo? Foi isso que nós vimos durante as aulas. Só que elas vão estabelecer, de certa forma, as if clauses reais, situações irreais, mas a partir de verb tense, determinados verb tenses, né? Então, eu vou estar fazendo a share screen aqui
para vocês. Deixa eu botar o nome aqui de vocês aqui. Vou fazer uma share screen aqui com vocês aqui para vocês understand about this. Então, tudo vai depender. Eu também vou postar, tá? Eu não estou conseguindo entrar na plataforma. Eu entrei, já está programado a aula, né? Eu programei a aula na quarta-feira, mas hoje de manhã eu não consegui acessar. Não consegui acessar a plataforma. Então, o link da aula, dessa aula de hoje que eu vou colocar, eu vou já deixar no grupo o link dessa aula aqui de hoje, para vocês acessarem o site que eu estou trabalhando. E o da plataforma eu só vou colocar à tarde, porque eu não estou conseguindo acessar, tá? Os links das aulas que eu estou administrando aqui, tá? Bom, aí tá nesse site aqui, né, que é Educa Brasil, site também muito legal, tá? Então, como eu havia falado, que as if clauses, então vocês vão anotando aí, né? São orações condicionais, né? São usadas elas de várias maneiras, né? Como eu havia falado, pode ser real, real, ou unreal. For example, if I study hard, I will pass exam. Ou seja, se eu estudar muito, ou seja, estou no presente. Se eu estudar presente, eu passarei, né, no exame, na prova. Então, o meu futuro aqui, o meu presente, vai o quê? Depender do meu futuro, tá? Isso é uma questão que vai cair lá na avaliação de vocês. O que eu tenho que ficar atento? Quanto ao uso dos verb tenses, né? Como eu dei para vocês alguns na semana passada, não sei se vocês entraram no YouTube e viram lá. Só que eu não botei todos, por exemplo, não falei sobre Simple Present, porque Simple Present vocês já estão manjados já de saber, ok? Simple Past, me too. Também, né? E eu também. Simple Future, eu não sei se eu falei sobre Future Perfect, né? Que já é um pouquinho mais complexo. Quais foram que eu falei, em suma? Falei sobre Present Perfect Continuous, Past Perfect Continuous. Esses eu falei. E o Future Perfect Continuous, né? Esses foram que eu falei. Que esses realmente embola, né, a gente. Só que tem algumas sinalizações ali que para determinar o uso quanto ao mesmo, ok? Então, as if clauses aqui, primeiro que eu tenho que ficar atento sobre isso, o que eu quero expressar para quem está me ouvindo, né? Se eu quero falar uma situation real ou se eu quero falar uma situação unreal. Eu tenho que ficar atento quanto a isso, né? Se eu quero expressar uma ação real, real, eu vou usar o simple present e o simple future. Agora, se eu quero traçar uma situação unreal, a professora, a senhora vai falar sobre a zero, a conditional zero. Eu vou falar também sobre ela. Era até para me iniciar ela antes, a zero conditional. Mas eu vou expressar primeiro a first, a second e a third. Aí no final eu falo a first, que a first é a mais fácil. Então, quando eu quero expressar uma situação real, né, como eu havia falado, simple present, simple future. I want to express unreal. Agora eu quero expressar uma condição, né, uma frase condicional irreal. Aí, nesse caso, eu vou usar o simple past, né, em todas as nuances, como had, I had, irregular, ok? Whatever. E vou usar o would, né? O would, que é aquele moral verb também, que eu vou usar também, ou auxiliar, que eu posso estar usando como futuro do pretérito, né? Se eu fosse para traduzir, que aquele gostaria, faria, comeria, né?
se fosse para me traduzir ao pé da letra em português. Pode se deparar com would ou could, né? Porque só o could seria o modal verb when I use in this form, ok? Então vamos, agora que eu já falei, né? Teoricamente tem também o 30, né? 30 conditional, né? Que são também situações hipotéticas, tá? Eu vou usar também situações hipotéticas, né? E essas situações hipotéticas, ela não pode ser mudada. O outro também é hipotético. O outro, que é o second conditional, eu vou usar para situações hipotéticas. Agora, quando eu uso a third conditional é uma situação hipotética, mas ela não pode ser mudada, tá? E a gente vai estar vendo aí nas frases que vocês vão perceber, tá? Primeiro de tudo, elas vão ter o with, né? Que significa se, né? A gente fala sim, né? Mas é se, né? O que mais aqui? Vamos lá. Bom, a if clause, né? São orações condicionais em inglês que são usadas de várias maneiras, ok? São orações formadas por períodos compostos. Por que períodos compostos? Porque você tem duas orações, né, na mesma situação, né? Por exemplo, if I study hard, I will pass exam. Bom, eu estou dizendo aí duas orações, né? E são orações aí que são compostas, né? Porque são duas orações, porque uma vai depender, né, do significado da outra, né? Diferente do português, né? Então, são orações condicionais com períodos compostos, né? Então, você tem aí uma oração condicional, né? Que vai ter com with, né? E a oração principal, que a oração principal é o main clause. O que são main clauses? São a oração que vai ter ali o maior significado de entendimento, né? Bom, as if clause, elas vão ser as orações que vão expressar conditional, né? Condição. E a many clause são aquelas orações que vão expressar a consequência. Então, if I say, I will study hard. I will não. If I study hard, I will pass exam. Qual é que vai ser a consequência? A consequência vai ser I will pass exam. Ou seja, eu passarei na prova, passarei no teste. É a consequência de eu estar studying, de eu estar estudando muito, tá? Então, a consequência é essa. Então, essa consequência aí nós chamamos de oração principal, ok? In English. As if clauses sempre serão formadas e acompanhadas com F, né? Que em português, né, que significa ser, que irá, né, estabelecer a relação de conditional e são utilizadas para expressar situações do passado, do presente e do futuro. Ou seja, situação provavelmente até impossível, né? Um exemplo de uma oração impossível. If I were rich, tá? Se eu fosse rica, I would buy a limousine. Se eu fosse rica, ou seja, eu não sou. Eu estou dizendo que se eu fosse, mas não sou. Então, é uma situação irreal, né? Mas essa situação, ela pode mudar, né? Então, por isso que tem a second e tem a third. E a third, ela não pode mudar. Então, se eu fosse rica, eu compraria uma limusine. Então, ou seja, é irreal porque eu não sou rica, né? Então, quando eu quero expressar uma coisa que não é irreal, né? Perdão, que não é real, aí eu vou usar a second,
tá? Aí aqui também a zero conditional. A zero conditional, ela vão ser usadas para situações de fatos verdadeiros, tá? São frequentes e, além de poder também serem usadas para ordem. Exemplo, para ordem. Se você fizer isso, se você não fizer isso, vai acontecer aquilo, né? Isso aí é uma ordem, né? Aí aqui tem uns exemplos aqui de if clause, zero conditional. A zero conditional geralmente vai ser a primeira simple present e a segunda simple present também. Aqui tem um exemplo aqui, ó. If my father goes, lembrando que quando eu for usar o simple present, eu vou usar toda a estrutura do verb tense. Terceira pessoa, acrescento o S. Se for auxiliaries, na negativa, vou usar o don't, doesn't. Então, todas essas características do simple present, I will use in here, tá? Aí aqui, ó. Exemplos aqui, ó. If my father go to the shopping on foot, her legs hurt. Ou seja, se o meu pai for ao shopping a pé, as pernas dele doem. Ou seja, você viu que a situação foi a situação real que vai acontecer mesmo, né? Então, você viu que a primeira estrutura foi simple present. E a segunda também, né? Que her legs, né? Her legs, não. Hurt, aliás, desculpa. Her legs foot. Não, her legs foot, nada a ver com o que eu falei. Her legs hurt. Tá? Então, aqui, vocês estão vendo aqui que o hurt, né? Vai expressar aí o verbo, né? De dor aí, de doer. Bom, aqui a outra, ó. If I study a lot, I get tired. Ou seja, se eu estudar muito, eu fico cansado, né? Então, vocês estão vendo aqui que são situações o quê? Reais, só que ela é zero conditional, porque eu vou usar simple present e a second simple present, ok? Let's continue. If she needs, lembrando que needs está na terceira pessoa, né? Então, when I use a third person, quando eu uso a terceira pessoa, no simple present, eu acrescento S, né? Isso aí vocês já sabem, já estão careca de saber isso. If she need help, she talks to the tutor. Ou seja, se ela precisar de ajuda, ela fala com o orientador, né? Por que aqui tá ela fala? Né? Porque tá no simple present. Aqui também poderia usar ela falará com o tutor também, né? Aí vai ser first conditional aqui. Bom, aí nós temos aqui alguns termos também que podem ser usados nas orações da zero conditional, tá? Que é o when ou unless, tá? Esse unless, né? Ao menos, né? Ele pode ser usado também nas if clauses, para vocês estruturarem. Mas geralmente eles são usados na zero conditional. São usadas aqui nessa perspectiva aqui frasal aqui. Certo? Peraí. Rapidinho, gente. Ok. Tô vendo aqui que tem sempre aluno mandando aqui dizendo que não vai assistir a aula aqui. Quando você não puder assistir, gente, eu não sei se vocês vão conseguir acessar a plataforma. Eu não sei porque eu não consegui agora. Vocês coloquem o nome de vocês lá embaixo, tá? Assistam o vídeo direitinho. E embaixo vocês colocam o nome de vocês e a dúvida, caso vocês tenham, né, do vídeo, né? Isso eu falo todas as aulas.
Então, when I use when and unless, ele vai ser a equivalência de quando ou ao menos no português, tá? Aí aqui tá o exemplo aqui. We'll feel very bad when you go on a trip. You feel very bad when you go on a trip. Tô dizendo o que aqui? Que você se sente mal quando viaja, né? Deixa eu botar o nome disso. Outro exemplo aqui de unless. Do not talk to me unless Mike can apologize to me. Do not talk to me unless Mike can apologize to me. Não fale comigo, é uma condição. Todas as frases aqui vocês estão percebendo ao ler são condicionais. Não fale comigo, ao menos, né, que Mike peça desculpas a mim. São frases condicionais, ou seja, só fale comigo se você me pedir desculpa, né? Quando se viaja, no caso, se você viajar, não é? Você se sente mal. Então, o quando, né? When e unless, ele vai dar a ideia, né? O que eu fiz aqui? Bom, então a first condition, como vocês estão já carecas de saber, ele vai expressar situações, né, no futuro, ou seja, situações que vão causar consequências. Vou usar o mesmo exemplo. If I study hard, I will pass exam or examination. Se eu estudar muito, eu passarei no teste, tá? Ou na prova, faz. A estrutura dele vai ser o if, o simple present e o simple future, tá? Por que que tá aqui infinitive? Não é para vocês colocarem to aqui o verb, não, tá? Porque tá dizendo aqui que ele não é flexionado, né? Quando eu falo de infinitive, como vocês viram lá, né? Que são aqueles verbos que têm aquelas terminações ar, ir, se fosse para traduzir, né, no português, com essas três conjugações, não é isso? Primeira, segunda, terceira. No inglês não existe isso. Não existe verbos que conjuguem na primeira, na segunda e na terceira. Tudo chama de infinitive. Olha que maravilha. Por isso que eu falo que inglês é mais fácil, gramaticalmente, né? Aí aqui temos alguns exemplos aqui, ó. For example. Professora, a frase sempre vai começar com with? Não, tá? Pode acontecer de inverter. For example, I will pass exam if I study hard, né? Eu passarei no teste se eu estudar muito. Aí eu posso inverter, isso pode acontecer. Mas quando eu inverter a frase, colocar a many clause e depois a if clause, que é a oração principal, é né, a consequência, né? É que é a consequência, né, do futuro. Quando eu for inverter, eu não vou usar a vírgula, tá? Não vou usar, como acontece aqui, por exemplo. Ó. Vamos ver aqui o exemplo. If you take a coat, you, né? Se eu levar um casaco, will not be cold at night. Will you not be cold at night? Ou seja, você não vai ficar com frio à noite. Aí eu quero começar a frase, ó. Começando com a segunda, né? Aí eu vou. You will not be cold at night.
if you take a coat. Eu inverti. Eu comecei com will you be, apesar que eu esqueci do nós na negativa, tá? A frase é negativa. You will not be cold at night if you take a coat with you. Então, eu inverti aqui a frase. Quando eu for inverter, aí eu não vou colocar a vírgula, tá? Esqueci até de falar isso no início lá. Pode acontecer em todas elas, até na if clause zero, tá? Então, tem que ficar atento nisso daí. E outra coisa, não vai usar a vírgula, tá? If you scream, I will help you. If you scream, I will help you. If you scream, I help you. Se você gritar, eu vou te ajudar. Certo? If I... Vamos supor que eu quero inverter. I will help you if you scream. I will help you if you scream. Eu vou te ajudar se você gritar. Pode acontecer dessa inversão aí nas statements. A outra aqui. If you buy 3 of these clothes, now you will get a good price for it. If you buy 3 of these clothes now, will you get a good price for it? Se você comprar 3 desses sapatos, agora você conseguirá um bom preço. Vamos supor que eu vou inverter, que eu quero inverter. Aí eu vou inverter. You will get a good price for it if you buy 3 of these clothes now. Tá? Aí eu vou inverter aí. Aí aqui, outra também, ó. If I go to London, I will buy an English guidebook. If I go to London, I will buy an English guidebook. Né? Guidebook seria guia de inglês, né? Livro de guia, né? De instrução. Então, se eu inverter, I will buy an English guidebook if I go to London. Tá? Posso usar. Agora, a second conditional, já a second conditional, elas são hipotética situation, tá? Falta alguns minutinhos para encerrar a aula. Aí na aula que vem, quem for ficar, já estou dando, já estou iniciando. Eu vou dar sobre verb tense e vocabulary about obesity, tá? Vocabulário de obesidade. Sobre saúde, como é que eu falo a palavra perder peso, essas palavras que nós vimos, né? Então, a second conditional, elas são hypothetical situation, ok? Alright? Bom, the principal structure, ou seja, a sua principal estrutura vai ser with, simple past, ou would, could, might, should. Por quê? Would, could, might, should. Sem to, né? Infinitivo, sem o to. Bom, porque tanto would, could, should, né? Que é o poderia, deveria, né? Dá uma ideia de condição, né? Além de dizer que would é o futuro do pretérito, né? Essas orações também, essas orações, se model, né? Como could, might, should, né? Na realidade, ele se enquadra nas questões hipotéticas, né? Se for usar o modal verb, né? Aconselhamento, né?
Aí vamos ver aqui como é que eles vão se encaixar aqui nesse that meet. Vamos ver aqui. Deixa eu chegar um pouquinho mais para cá, porque minhas costas estão doendo, estou muito assim, né? Então vamos lá. If I had money, ou seja, se eu tivesse dinheiro, I could rent a car. Ou seja, eu poderia alugar um carro, né? I could rent a car. Ou também, you'd rent a car. Eu alugaria um carro. Esse poderia, né? Lembra que é um moral verb, hein? Que eu uso, né? De coisas hipotéticas, né? No moral verb. If he called his sister, he wouldn't be worried. If he called his sister, she would be worried, né? Ou worried, né? Pode ser também, porque no inglês tem essa nuance. Se ele ligasse para minha mãe, eu não estaria ocupado, tá? If you lived in China, ou seja, se você morasse na China, would be a happy. If you lived in China, you'd be a happy. A outra aqui, if you were me. Bom, agora, quando eu for usar o simple past, verb to be, como eu havia falado nas aulas anteriores, tudo vai ser were. Em vez de ser I was, tá? You were, she was, vai ser I were, you were, she were, tá? Vai ser tudo com were. Por quê? Porque são situações hipotéticas. Como são situações hipotéticas, ou seja, que não vão acontecer e elas não são reais, aí eu vou usar o verb to be, were, para tudo. Agora, pode sim de você ver frases que... Você pode ver frases que vai acontecer com words. Inclusive, tem uma música até da Beyoncé, If I Were a Boy. Se eu fosse um menino, né? O correto se fosse I was a boy, mas não é. Como eu estou usando a condition aí, que é uma situação hipotética, que não é comigo, né? Vamos dizer assim, é comigo, mas não é bem comigo na situação real. Aí eu vou usar I were, porque eu não estou falando da coisa real. Então, vai ser I were. If I were a boy, maior exemplo disso. Eu passei para... Não foi com vocês, não. A música, que eu dei conditional, e eu passei na avaliação essa estrutura. If I were a boy, né? Bom, eu vou estar encerrando a aula por aqui, que eu acho que eu já passei um pouquinho, tá? Aí na quarta-feira, tá? Os alunos que ficarem, vai ser esses assuntos que eu estou abordando aqui, tá bom? Então, bye bye, have a nice week. Quem não for ficar, tá? Quero deixar o meu beijão, o meu abraço, as minhas considerações, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar me procurando, tá bom? Só tenho a agradecer, tá bom? Então, bye bye. Kisses, kisses.